De regresso à terceira e última parte aqui da Casa dos Grandes, na Norte TV, tínhamos ficado aqui, tinha ficado por comentar ainda o resultado do Passos Ferreira Benfica e, enfim, saber aqui a opinião do Arménio. Se foi uma exibição, o Benfica voltou a ter aquela confiança que exibia aqui há 3 jornadas atrás, convenceu, como é que viu o jogo? Vi que foi um jogo difícil, num campo muito difícil, num campo que efetivamente não tem das melhores condições, pelo menos, portanto, junto das linhas laterais. Houve lances em que os jogadores quiseram, houve alturas em que os jogadores quiseram fazer lançamentos longos, portanto, com a mão, e praticamente o público chegava com a mão aos próprios jogadores. Pelo menos houve lá uma picardia com o Jesus, não? Duas imagens. Não sabia o que é que se passou ali, sabe? É a mesma coisa. Portanto, atrás dele quase chegavam com a mão junto ao banco. Portanto, pelo menos foi a imagem que demonstrou. Portanto, foi um jogo difícil. Eu chego a uma conclusão, é que as equipas, quando jogam contra o Benfica, portanto, naquele desafio dão tudo e mais alguma coisa. Uma das últimas que conseguiu ganhar ao Benfica e que deu tudo foi o Guimarães, e depois disso temos visto o que é que tem sido o Guimarães, não é? É chapa 4 para cima deles e está a andar, portanto, eles jogaram e contra o Sporting foi 5. Portanto, jogaram tanto contra o Benfica, o Guimarães jogou tanto contra o Benfica que a seguir ainda não conseguiu ganhar o jogo. E ao Passos Ferreira vai acontecer a mesma coisa. Eles lutaram tanto daquele desafio que vão agora estar 2 ou 3 jogos sem conseguir fazer um ponto. Isso é uma vitimização? Não é uma vitimização, é a contestação de um facto, não é? As equipas que, quando jogam contra o Benfica, até os próprios jogadores que são do Benfica, não é? Que são do Benfica, que são cedidos ao Benfica, fazem os melhores jogos, são capazes de andar a fazer os jogos fraquinhos, mas contra o Benfica. Por exemplo, eu vou pôr em primeiro lugar um jogador que é do Benfica, que está cedido ao Passos Ferreira, que é o Melgarejo. Ele jogou e fez jogar a equipa toda. Todos os contra-ataques que o Passos Ferreira fez, que o Passos jogou sempre fechadinho lá atrás, jogou sempre em contra-ataque, foram feitos. Todas as saídas para o ataque foram feitas por esse jogador, inclusive o próprio golo, portanto, nasce de um cruzamento que é feito por ele. Será uma boa aquisição para a nova época? Ele está ali cedido, está pronto a qualquer momento, portanto, o Benfica adquiriu... Ou terá sido para se mostrar ao treinador? Se calhar. Tinha valor para estar no Benfica. Mas o problema é que fazem isso, contra o Benfica, os jogadores do Benfica fazem isso. Querem demonstrar ao treinador que foi um erro o não terem ficado lá com eles. E depois... Não, o que é normal, não? É normal os jogadores também darem mais essa luta. O que é normal é que o jogador jogue aquilo que é normal de jogar, porque eu digo-lhe uma coisa. Então chegar à conclusão que esses jogadores emprestados pelo Benfica deviam jogar menos contra o Benfica. Não deviam jogar menos. É a conclusão que eu chego. Não, eles jogam mais. Agora, algum de nós conhecia o Melgarejo? Eu não conhecia, sinceramente. Não conhecia. Alguma vez temos visto muitos jogos do Passos Ferreira, ou temos lido na imprensa do Pedro Proença conhecia o Melgarejo. O quê? Pedro Proença conhecia. É esse. Um expulsou o Maxi Pereira que devia ter expulsado. Era menos um para o Passos Ferreira. O Maxi Pereira? Exatamente. E qual é a ligação? A ligação é simples. Era menos um. Era menos um. Se vocês já eliminaram, não é? Era menos um titular. Era menos um titular. Já nos habituámos. É bem esta. Também fica de pôr essa regra, não é? Se caso empresta um jogador, ele deve jogar menos. Não é isso que eu disse. O que eu quero é que o jogador... Houve um caso muito antigo do que eu quero... Eusébio, não foi que ele diz que contra o Benfica não conseguia jogar. O que eu quero é que os jogadores joguem. Foi o próprio que disse. O que eu quero é que os jogadores que estão emprestados pelo Benfica e joguem nos clubes deles sempre muito. Agora, a verdade é uma, eu não os vejo jogar. Mas não é só isso. Não se admira que a Académica agora sabe em casa, não sei quem, o caso baixo e que perca. Não sei. Sim. Eu não sei, a Académica espetou 3 ao Porto e não estava a seguir uma goleada, por isso. A Académica, não é por aí. Logo a seguir. O que eu posso dizer é que os clubes grandes aqui andam rebaixados. Há 2 clubes que habitua-nos este ano, que é a Académica, é sempre a ganhar ao Porto ou a empatar.
não é? E o outro é o Nacional. Eu espero que haja bolachas ainda Nacional no próximo desafio, não é? O Nacional é mais no Dragão. Que já basta este problema que o Benfica tem com a arbitragem, ainda por cima aparecer estes jogadores emprestados que jogam mais do que deviam. Incrível. Realmente é máximo. Só perguntar para si, onde é que eu ouviu dizer isso? É a minha opinião. Não devia ser permitido. Contar. Ouvimos agora há bocadinho. Ele jogou demais. Não ouviu dizer isso. Contra os outros jogadores. Desculpe, não ouviu dizer isso. Não joga mais. Não ouviu dizer isso. Porque aquilo que eu ouvi dizer, ou aquilo que me ouviu dizer, é que eu não vejo. Não, eu não vejo o destaque desses jogadores contra as outras equipas e vejo eles que se destacam pela positiva sempre contra o Benfica. Mas é natural. Uma coisa é dizer contra um clube, que devem jogar menos contra o Benfica e devem jogar e que devem de facto jogar mais durante o resto do campeonato. Eu acho que já se percebeu a ideia. Contudo, o Passos de Ferreira disse extremamente prejudicado pela arbitragem. Nós já estamos diz o Henrique Calixto que fatores estranhos. O Henrique Calixto vai ter o Rico Fim, vai ter o Henrique Calixto, vai ter o Rico Fim e agora a partir daqui. Ele puxou de tal ordem pela equipa que agora vai ter. Já foi ameaçado. Não houve casos. Não se há casos, é a única equipa que se sente prejudicada é o Benfica. Se há um penalti, claro, que o jogador do Benfica leva ao amarelo. Do Maxi Pereira. Do Bruno César. Do Bruno César. Sim. Bruno e há o outro penalti sobre o Jardel que só faltou agarrá-lo e estava fechado. Atirar com ele ao chão. Porque ele está permanentemente no lance agarrado. Não é o do Benfica que está agarrado. O do Benfica até tem os braços levantados. O outro é que está por baixo dos braços dele agarrado, a traçá-lo. Não, o jogador estava de olhos fechados. As expulsões foram. Nem sobre os olhos fechados, é aquele lance da Académica no último minuto, não sei o quê, ali a meio metro da bola. Esse é que vai para a bola. O árbitro é que tem os olhos abertos demais. Não sei se é o jogador que tem olhos fechados. A expulsão foram corretas? Sim. Eu acho que sim. Então, o indivíduo que chama o Bruno César não lhe toca. O quê? Aquela expulsão não lhe toca. Pois não lhe toca porquê? Viu o salto que ele deu. Que não tivesse saltado, que depois via ver se tocava ou não tocava. O quê? É por aí. O jogador não toca, se não toca, ponto final, não é mostrado, ponto final. Não toca porque ele efetivamente. Agora, a intenção dele é pura e simplesmente, se lhe apanha os pés no chão, é para partir a perna. Agora, o jogador é que vê que ele vem, portanto, ele vai correr ao longo da linha, mesmo quase em cima da linha, não é? Ele vai correr ao longo da linha, o gajo vem em diagonal contra ele, e ele, quando vê devido de pés no ar, saltou por cima do jogador. Mas o jogador não toca, automaticamente não pode ser expulso. Mas não seria um amarelo, digamos? Eu sempre ouvi dizer. Não seria um amarelo? Para vermelho direto? Eu sempre. Não, mas ele levou o amarelo. Não, eu acho que nas lances foi lá apareceram os dois amarelos, e depois aparece o vermelho. Eu tenho a ideia que não. Isso levou o vermelho direto. Foi por ele ter ficado a refilar com o fiscal de linha. Essa foi a segunda expulsão. Estou-me a referir à segunda expulsão. Sim, a primeira é a acumulação de amarelos, a segunda foi o vermelho. Não, e ele mostra primeiro o amarelo. Não. Mostra, e depois ele é que lhe chama ceguinho ao árbitro, ou ao fiscal de linha, não é? E deve ter levado aí o vermelho. Foi quando também chamou-se ceguinho, o presidente do Benfica e o treinador chamaram-se ceguinho, também ao árbitro e ao bandeirinha, não foram expulsos. Eles não levaram a cartão vermelho. Esses podem. O ceguinho não viu porque não quis ver, não é? Que se calhar é pior. É bem pior. Eles não vê porque não podem. Não, mas esses podem. Não querem. Tem estatuto para poder. Quantas são as 3 bolas vagas? Só para terminar aqui o Benfica. Arménio, na sua opinião, neste momento, quem é que está mais bem posicionado para ganhar o campeonato? Qual é das 3 equipas? É uma luta a 3. Eu uma opinião sobre isso? Eu continuo apesar dos meus colegas comentadores que continuem a insistir com o Braga, eu vejo até, portanto, o Sporting que parece que já veio ali muito para baixo. Não, está a 12 pontos. Mas está ali uma série de pontos, mas para mim, se o Sporting tivesse mais 5 ou 6 pontos, era mais candidato
ao título. Quantas jornadas falta o Braga? O Braga é que o Arbano não leva o Braga a sério. Eu não levo o Braga a sério porque o Braga também tem sido levado muito ao colo. Eu não levo o Braga a sério porque o Braga também tem sido levado muito ao colo e ainda aconteceu no último desafio. Não há câmbio que consiga ajudar. O Porto também não tem jogos em que foi beneficiado. Sim, é o que diz. E o Benfica também não tem jogos em que foi beneficiado. Porque é que o Braga não havia de ter? O Braga não tem, em termos de futebol, não tem futebol ainda para competir com os outros dois. Não tem? Pode um desafio ganhar. No ano passado tinha. Também não tinha. E a prova é que no momento crucial eles têm falhado sempre. Mas lembra o Benfica, tirou o Benfica da Liga Europa. Pois da final. Tirou. Não é? Mas é o que eu digo. Mas ainda continua. Mas o ano passado sim, foi um ano horrível para o Benfica. Aquela desgraça na luz também. Foi a minha. Aquela falha de eletricidade. Falha de eletricidade. Foi um ano horrível. Vamos mudar de assunto, senão temos de fazer mais uma quarta parte e chegamos com a verba. Não há verba para isso. Hoje soube-se também que para a próxima época vai ser alargado o número de clubes para 18. É oficial, foi votado hoje aqui no Porto, por maioria de 29 clubes a favor e 11 contra. Sérgio, foi uma boa ideia? Se for para aumentar a competição, mais competitividade, é uma boa ideia. E achas que o regulamento por si só traz ou garante mais competitividade? Aliás, campeonato mais competitivo que este eu não me lembro. Nos tempos mais próximos. Nesta altura teremos 3 equipas. Mas lá está, quase em igualdade de circunstâncias, praticamente. Continuamos na velha máxima, nivelados. Há dois níveis na tabela, o nível por baixo e o nível por cima. E este nível é por baixo? Não, há 2 níveis. Há dois níveis completamente distintos, não é? Há equipas que não deviam estar cá, mas independentemente disso, vamos ver. Nós já tivemos com 18 clubes, não é? Já tivemos campeonato com 18 clubes, depois tratou-se de fazer a diminuição para aumentar a competição em termos de jogos. Agora o que vai haver é mais jogos, acho bem, deve haver muito mais jogos. Acho que o campeonato não havia ter estes desperdícios de tempos natais, devia ser sempre a andar. E quanto mais clubes houver, melhor, para você que aumenta agora a competição, para você que venha inovar qualquer coisa, vamos tentar mais uma vez. Os calendários das diversas provas comportam mais jogos? Ou será que aquelas férias de Natal estão comprometidas? Estão comprometidas. A Troika, se calhar. A Troika deve ter cortado isso tudo, não é? Estou a brincar. Isto é assim, temos que olhar um bocadinho pelos clubes que estão lá fora. Neste caso, pelo lado da Inglaterra. Esses homens não param. Jogam, acabam na época, vão fazer descanso e voltam a entrar. Por isso, se eles aguentam, porque é que nós não devemos aguentar? Então, digamos que é favorável. É favorável. Muito favorável. É assim, é favorável até devia ter mais clubes. Mais clubes ainda? Aumentar, então, vamos por aí fora. Então, a gente já tivemos... Não há limites. Nós já tivemos 18 clubes. Nós já tivemos 18 clubes e diminuímos porque a competição não era forte. Foi a desculpa que eles deram, vamos diminuir. Estados vazios, clubes vazios, não há graça em pôr. Sem estruturas como sem estrutura como e o que vai acontecer outra vez? Os clubes vêm para a primeira divisão, há que fazer obras nos estados porque não estão dentro das normas, mas isto há encargos financeiros. Eles fazem um encargo financeiro porque é sempre isso. Só vem no primeiro ano, não para baixo. Não tem orçamento para se aguentar numa primeira divisão. Tem estrutura. Ou primeiro criam estruturas em baixo e obrigam os clubes em baixo a criar infraestruturas para tal. Então, isso estás a favor ou estás contra? Eu sou contra este aumento de jogos. Neste caso, do alargamento da... Eu percebi que tinhas dito contra. Não, eu sou ironicamente. Quero dizer assim, eu sou contra isto, porque assim, nós já estivemos lá. Se estava errado, mudamos. Então vamos mudar para o errado outra vez? Pois, é a questão. Vamos mudar o errado para quê? Se estava errado a primeira vez, vai estar errado a segunda vez. Isto a matemática é fácil. Agora é assim. É menos que, portanto, alguma coisa que se tivesse assim, passado, que não me parece. Não. Se as entidades responsáveis criarem condições no escalão em baixo, obrigar que os escalões em baixo sejam mais competitivos, eles são competitivos, porque as tabelas andam sempre a mexer uns com os outros. Eu não estou a falar em termos de competição em si, infraestruturas. Obrigá-los a ter orçamentos, obrigá-los a ter estruturas a cumprirem tudo direitinho. Então, quando eles tiverem que subir, que se aguentem.
que se aguentem, porque assim, eles vão ver uma primeira divisão, vê-se uma equipa chegar cá em cima e jogam um ano para baixo. Não há nada a fazer nada. João, sobre este assunto. Sobre este assunto, eu já falei há algumas semanas atrás. Sim, já falámos, agora punha-se a questão, agora está decidido. Pois, está decidido. Eu, por mim, está mal decidido. Eu acho que eu devia diminuir era o número de clubes. Mais ainda? Pois, porque aí acho que se tornava uma competição mais forte, à dimensão do nosso país, e com clubes que poderiam realmente discutir e se calhar começar a aparecer... Quantos clubes? Começar a aparecer outros vagas, uma dúzia de clubes. Eu acho que não era preciso mais que uma dúzia de clubes. Não, é que nós estamos nesta história dos fundos da tabela, não sei o quê. Uma grande parte deles estão já neste momento, até os grandes, quanto mais os pequenos, uma situação financeira impressionante. Se eles se mantiverem numa segunda divisão, se calhar ainda vão conseguindo sobreviver durante os próximos tempos. Se vão ter que cumprir exigências para estar na Primeira Liga. Para muitos vai desgraçar completamente a equipa. A equipa não, o clube. Vai desgraçar o clube. E depois, a questão de falar em mais competições, em mais audiência, em mais não sei o quê. Então, a gente vê os estádios de futebol praticamente todos vazios. A não ser jogos grandes, de resto não temos quase que assistência. Os grandes muitas das vezes são obrigados também... Diga, não sei onde o Benfica vai. Diga assim, onde o Benfica vai é com o estádio Geixo. Sim, se calhar. E muitos primeiro Benfica a perder. Ajuda-nos nos dois sentidos. Ajuda-nos nos dois sentidos. Ele disse. Por isso é que eu acho, lá está, vê-se os estádios. Vocês nem a ganhar nem a perder lá. Vê-se os estádios vazios, vê-se que as pessoas não têm dinheiro para ir aos estádios, mesmo os grandes fazem promoções para conseguir encher os estádios. Aconteceu ainda agora com o Sporting, aproveitando o dia da mulher. E realmente, isto era não neste jogo com o Guimarães, mas no jogo com o Manchester City, a assistência estava nos 18, mas é compreensível. 20 mil pessoas, e acabou por ir aos 30 e pouco, porque abriram-se quase que se abriram as portas. Quase que se pediu para ir. Quase que se abriram as portas, porque realmente existe uma razão. Mais vale, digamos, não faturar aquilo que se pensava faturar, mas ter um estádio cheio, para ajudar à própria festa, do que por simplesmente deixar as portas e deixar entrar. No jogo do Sporting contra o Manchester City, que não tivesse tanta gente. Não, compreendo porque vinha... Em termos de horário que foi feito... Primeiro horário. Às 6 da tarde é muito complicado para os seus trabalhos. E depois também o próprio desânimo que vinha da derrota anterior. Também isso não ajudou muito a às 6 é um clube que marca... Apesar que em Lisboa, eu sei que em Lisboa às 5h30, por menos ser profissionais, eu sei que sendo profissional às 5h30, se telefonar para alguém em Lisboa já saiu. Portanto, é a hora de Imperial. É a hora de Imperial. E depois a seguir o futebol. Não, mas esse horário que tem depois pela UEFA, ou seja, ou é às 8h05 ou é às 6h. Tem esses dois horários. E o clube opta? Não é opta. O Porto, por acaso, aqui na UEFA teve sempre a sorte de fazer os jogos todos às 8 horas da noite e com o dia fora jogava às 6. Mas é mesmo um horário específico da UEFA está errada em relação a isso. Agora, hoje foi decidido realmente que havia o alargamento a 18, mas não foi decidido quais os critérios de descida, ou de subida, ou de permanência. Digamos, não poderá dar aso que no final é que se venham a fazer uns arranjinhos à medida deste, uma decisão à medida deste ou à medida daquele clube. À medida do português. E lá vem a polémica. Por isso mesmo, não pode acontecer quando efetivamente se faz o alargamento sem estes critérios definidos, e quando chegamos a uma conclusão de que o alargamento se dá para tentar evitar que desçam clubes, isto à partida, portanto, está ferido de, vamos lá, não é de ilegalidade, mas de imoralidade à nascença. Porque eu acho muito bem que se alargue, mas então que se vão buscar todos os clubes lá em baixo. Porque manter aqueles que deviam efetivamente descer. Não é? Porque este alargamento só existe porque há dois clubes que já estão na primeira divisão e que não querem descer. Sejam eles quais forem, ainda não sabemos quais vão ser. Pronto, não sabemos quais é que são, seja o que for. Ainda não sabemos quem são. Mas isto dá-se para evitar que haja dois clubes da primeira divisão que desçam.
para mim, está ferido de imoralidade logo à partida. Porque deviam descer ou deviam ter que fazer um torneio, esses dois clubes, com aqueles que estão em segundos e terceiros e quartos e quintos, terceiros e quartos e quintos, não é? Não, porque se só fossem 4, não é? Era a mesma coisa, não é? Vão descer 2 na mesma. Descem 2, se os 2 últimos subiriam os primeiros 2. Não é? Pois, por isso mesmo, os 2 que descem, os dois que descem não se deviam lá manter. Esse critério não está depois. Ainda não está nenhum, mas é que o que eles querem é os dois que descem ficam, não é? E depois os outros é que vão fazer as regras é que não estão bem definidas. Nós não temos condições. Olha só ali para a tabela. Há 3 ou 4 clubes do fundo da tabela que têm 1/3 dos pontos dos 3 primeiros classificados. Há ali 4 ou 5 clubes, não é? Os 4 ou 5 clubes do fim da tabela têm 1/3 de pontos. Têm 1/3 de pontos. No caso do Feirense, subiu este ano, fez umas obras grandes do Braga, do Benfica e do Porto. Temos uma discrepância muito grande. Aqui denota-se que há uma falta de qualidade. Há muitos clubes. Não, eu ia dizer uma coisa. Pelo que eu entendi, descem os dois, o 15º e o 16º descem. E sobem os dois que sobem. As regras. Depois, estes dois que descem, mais o 3º e 4º lugar não está da segunda liga, vão fazer uma liga que não está nada definido. Não, mas é isso que se fala, não? Mas também se fala. Fala-se muita coisa. Há uma série de clubes que dizem que não se melhora aqui no que quero saber se quando se decide que não se mantém, também se devia decidir qual o critério de subida ou descida, mas não foi aprovado. Porque estava já definido. Mas isso acho que foi exposto. Não, eu vi no bar, mas acho que foi exposto, não foi aprovado. Bom, entre eles também não há consenso. Eu penso. Desculpa. Digamos que isto aqui, dizer, tem todos os indícios de ser mais uma trabalhada. É um arranjo para evitar que haja 2 clubes que cresçam. O que resultar daqui logo se saberá, depois falaremos sobre isso. Mas o tempo está mesmo a queimar e íamos aqui para o destaque muito rápido, ou seja, tentar. E companhia, porque estamos quase em cima da hora. Está bem, os destaques é mais uma vez os jogos dos infantis. Aliás, eu até sugeri os destaques, sugeria já também os jogadores mais valiosos. Vou já dar os nomes dos jogadores. Já todos. Não, podes começar com o destaque e depois os jogadores. É? Pois, eu sei por isso mesmo. Não, então, é assim, o meu destaque vai para, mais uma vez, pedir à massa associativa e desde a peço mesmo massa associativa que nos acompanhe nos jogos domingo às 10 horas da manhã na Escola Secundária de Rio Tinto contra o Retorta e contra o Módicos, infantis contra o Retorta e os iniciados contra o Módicos. Contra o Módicos eu posso dizer que é um excelente jogo. E queria lamentar este fim de semana o triste jogo que a gente teve, de lamentar o que se passou no pavilhão do Passos Ferreira, que foi uma péssima arbitragem. Mas perderam. Perdemos 3-1 e perdemos bem os 3-1. Não está em causa a derrota e daquilo que se passou no pavilhão, não está em causa a postura dos jogadores, parte a parte. Porque a postura dos jogadores, e estamos a falar infantis, estamos a falar de jovens jogadores e futuros, que estão a ser formados dentro da educação, dentro das regras de futsal, e tivemos uma menina, uma senhora que estava vestida de amarelo, com um apito na boca, que se dizia senhora daquele tubo. Torceu o jogo todo, fez o que quis lá dentro, e só queria... Mas quem era roupeiro? Não, era mesmo uma árbitra com as siglas da Associação do Porto, na qual, mesmo para esquecer, e eu peço às pessoas que mandam na arbitragem ou que mandam que metem estas pessoas ou estas pobres pessoas a arbitrar, que deem um bocadinho mais de formação aos árbitros, porque estamos a falar que são infantis, eles necessitam de ser informados e não de se notarem assim tão enxugalhados como foi, porque o que se viu ali foi uma senhora a gozar com 10 miúdos e com os restantes membros associativos que ali estavam. Por isso, jogadores, já agora. Jogadores, vamos passar para James em primeiro. O James.
Em segundo, o jogador que está emprestado pelo Benfica, o Passos Ferreira, Malgueiros. E em terceiro, Ismailov. Ismailov, eu estou a pô-lo. Mas desta vez foi bem. O Sérgio distribuído. Bem distribuído. Não, o Ismailov, queria dar também, pronto, a dizer, foi um jogador que, desde que ele veio para o Sport, sempre foi para o Sport, foi um jogador que me fez olhar para ele de maneira diferente. É um jogador que eu gostava de ver no Porto. Mas vocês querem logo que fique, não querem espera aí, mas o Ismailov foi sempre, para mim, foi sempre um jogador que eu gostei de ver. É um grande jogador e pronto, foi pena não ter tido aquelas lesões. Espero que esta lesão, a última lesão que ele teve, que esteja completamente sarada, porque foi muito mal a que disseram sobre ele, que já estava arrumado para cá. Arménio. Eu vou ter ao seu tempo, assim, eu vou de facto, já estamos no pico. Vou ter de facto um poder de síntese, portanto vou fazer dois destaques. O primeiro, portanto, é para mais uma vez apelar aos sócios e benfiquistas em geral, sócios da Casa Benfica, para no dia 14 de Abril se deslocarem ao pavilhão da Foz de Sousa em Gondomar, da parte de tarde, entre as 15 e as 20 horas, a assistir aos jogos de futebol salão em veteranos. E esta, que para mim também é muito importante, apesar do jogo de futebol de salão é ser importante, mas esta é mais. Portanto, congratular-me pela passagem do meu clube aos quartos de final, daquilo da Taça das Champions, aquilo que já não acontecia há muitos anos, com a eliminação dos Zenit. Isto é um marco que vai ficar na história do Benfica, portanto, porque já há muitos anos que não passávamos, portanto, a esta fase da Champions. Os meus jogadores, Melgarejo, que é o tal jogador do Benfica, que está emprestado, Bruno César e o Capela. Muito bem. Três jogadores de clubes diferentes. João. Ora bem, o João agora tinha aqui. É tudo uma sentada. Não, é uma sentada. Destaque, jogador. Eu vou mergulhar no relógio. E depois da provocaçãozinha final. Trago aqui. Mas não exagero muito, já acabamos. Trago aqui algumas coisinhas aqui para dar como destaque. Uma delas foi o 15º aniversário do Núcleo Sportingista de Estarreja, onde o Núcleo de Gondomar esteve presente entre quase 2 dezenas de outros núcleos da região. Onde também aconteceu uma reunião, são reuniões que estão-se a passar por todo o país, reuniões dos núcleos do Sporting com o presidente do Sporting e com outros elementos do Sporting Clube Portugal para assentar estratégias para o futuro. Estive eu presente como presidente da Assembleia Geral daqui do Núcleo de Gondomar e o Manuel Silva como presidente da direção. Foi uma reunião que foi muito produtiva, que demonstrou o enorme empenho que o Presidente Godinho Lopes, que posso dizer que cada vez nos está a entusiasmar mais, porque vê-se que ele está realmente a empenhar-se a ele próprio, ao tempo dele e à vida dele, para tudo o que possa fazer em prol do Sporting. Quero salientar também que foi um ótimo convívio e que foi abrilhantado aqui pelo grupo de cavaquinhos de Olhos Vedros, pela banda de Visconde de Salreiro, nem Salreiro nem Estarrejo, que eu não vou demorar muito tempo, tenha calma. Não, está. Pelo Presidente da Câmara de Estarreja e diversos núcleos. Estiveram presentes, além do nosso Presidente, o Dr. Eduardo Barroso, o João Melo Franco, o Carlos Xixinho, a Helena Duarte, o Engenheiro Rogério de Brito, o Carlos Lopes, o nosso grande campeão, o Pedro Gomes, o Dr. Bruno de Carvalho, o Dr. Menezes Rodrigues e a nossa grande amiga a Dra. Isabel Trigo de Mira. Nesta reunião, nesta festa, trago aqui duas prendas aqui para a Norte TV. Uma é aqui do nosso Bruno de Carvalho, que diz que para a Norte TV, programa Casa dos Grandes, um abraço leão e desportista, sempre sempre com a consciência de que os três são realmente grandes, mas nós somos os maiores. E trago também aqui um abraço aqui para a Casa dos Grandes, do Dr. Eduardo Barroso, que vai assistir a este nosso programa também e ficou de nos mandar uma opinião daquilo, pedido essencialmente para mim, qual é a opinião dele como sportinguista e também comentador de um programa desportivo. Como é que a aplicação do estão a correr aqui. Fora isso, tenho aqui mais uma outra questão. Temos aqui uma outra questão.
Quero chamar a atenção aqui para a Assembleia Geral que vamos ter no dia 23 de março deste mês, pelas 21 horas, que é uma sexta-feira à noite, que é para a apresentação de contas e outros interesses aqui do Núcleo Sportingista de Gondomar. Por último, trago aqui também outra pessoa, outro grande campeão que esteve presente connosco, que é aqui o Pedro Gomes, que lançou um livro em tempos que é a Linha de Cabeceira e que vai fazer a apresentação dele aqui em Gondomar proximamente, com uma sessão de autógrafos englobado num evento que o Núcleo Sportingista vai criar provavelmente para o mês que vem. Este Pedro Gomes é um futebolista da época logo a seguir aos violinos e foi um dos que se sagrou campeão da Taça das Taças em 1964, que também envia aqui um livro aqui para a Norte TV, onde diz que não sei o que se lê, mas este livro é forte, programa da Local TV, que é melhor do Norte. Pedro Gomes. Hoje bem cheio de banhas. E pronto, essencialmente. Hoje temos todos aqui com uma costela verde. E essencialmente, esses são os destaques que faço para esta semana. Pronto, e fico muito feliz desta festa, onde juntaram cerca de 400 sportinguistas e onde se viu realmente a alma e a força que o Sporting tem em várias regiões do país. E volto a salientar outra vez o nosso Presidente Pedrinho Lopes, que realmente tudo está a fazer para que possamos ter um entendimento muito mais estreito entre os núcleos do Sporting Clube Portugal. Finalmente, vou falar aqui nos 3 jogadores desta semana, que em primeiro ponho o Jefferson. 3 do Sporting. O segundo, o Matias Fernandes, e em terceiro, o Wolfswinkel. Já sabíamos. Depois estes autógrafos todos, ninguém pode contrariar. Não. Só para. Ou seja, só uma coisa rápida. É para informar os associados que estamos a 9 minutos a mais. Para informar os associados da Casa que vamos ter a Assembleia Geral marcada para dia 24 de março, às 9 horas da noite, compareça, que a gente precisa de fazer o relatório de contas, neste caso não é o relatório, é a aprovação do relatório de contas e também a verificação da época. Ok. Que estamos a delinear. Fica também dito. Obrigado. Só para terminar, João. Ora bem, temos aqui umas. Espero que não sejam muito. Não, são coisas muito simples e a resposta também muito rápida. Eu nem sabia o que é que havia de falar, mas acho que são 2 temas bastante atuais e de resposta rápida para muito para o Para o Porto, eu pergunto: o Porto ainda é candidato ao título? Sempre foi e vai ser sempre. Mas será sempre campeão. Ainda se mantém com força para conseguir lutar pelo título. Agora não fica sem chá. Ora bem, vamos ver se é assim. Para o Benfica, é simples, não é? Acredita no futebol sem o apoio da arbitragem ou o controle da arbitragem significa o título de campeão? Não, o Benfica não controla. O Benfica é prejudicado em todos os jogos pela arbitragem. Portanto, isso não há controle. Não há controle sobre a arbitragem. Mas se for prejudicado pela arbitragem, isso pode significar o não ganhar o título. Ora bem, pode infelizmente levar-nos. E até porque este ano podemos sujeitar a que não seja nem campeão o Braga, nem o Porto, nem o Benfica. Pode ser o Sporting? Não, pode ser o Sr. Pedro Proença o campeão. É o Sr. Pedro Proença? Sim. Se o Braga ganhar com menos de 2 pontos, se o Porto ganhar ao Braga com menos de 2 pontos de diferença, é o Sr. Pedro Proença o campeão. Se ganhar com menos de 4 ao Benfica, é o Sr. Pedro Proença o campeão. Já estamos aqui. E volto a dizer que não acontece nada. No Sporting é não parecer. João Fernando, Roberto Martins, Casal, mais uma vez obrigado por terem vindo aqui ao. E até para a semana. Para a semana estamos no programa. Vamos lá ver onde é que estaremos. Quanto assim, telespectador, obrigado pela vossa atenção, boa noite e até à semana então.